Salve pessoal, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investcard, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste humilde canal. No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto para vocês. Pagar fatura do Nubank antecipada te ajuda no aumento de limite ou não, tá bom? É sobre esse tema que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Antes de partirmos para o conteúdo do vídeo, eu quero só convidar todos vocês a descer até aqui embaixo, se inscrever nesse canal, ativar os sininhos para receber todas as notificações de conteúdo que eu, Iraldo Barbosa, posto nesse canal e roda a vinheta. Pessoal, estava fuçando aqui na internet, a gente sempre está atrás de conteúdo para vocês, a gente sempre está atrás de notícias envolvendo este mundo, este universo, né? Um universo digital financeiro. E eu encontrei uma matéria aqui muito interessante, né? Através de um site que fala sobre a antecipação de parcela do Nubank, se ela de fato ajuda o cliente a ter aumento de limite ou não. Eu achei muito interessante aqui o posicionamento de um cliente e também posteriormente o posicionamento do próprio Nubank, rebatendo o posicionamento do cliente. O que que eu digo antes de começar a matéria é o seguinte, que muitas das vezes a instituição ela passa um procedimento para você, porém, esse procedimento, na maioria das vezes, não se aplica, não se adequa ao perfil da maior parte de vocês, de mim, porque é totalmente diferente daquilo que a instituição fala. Por exemplo, o Nubank, ele costuma dizer que caso você pague a fatura certinho, se você tiver uma movimentação boa, se você tiver aí uma relação boa com o Nubank, você vai ter aumento de limite. Só que todo mundo sabe, e boa parte de vocês vão comentar aqui embaixo, que tem R$50 há 4, 5 meses e nunca ganharam nada, não tendo restrição, mantendo uma boa relação com o Nubank e mesmo assim não tem direito a basicamente nada. Porém, eu quero trazer essa matéria muito interessante para você, lembrando que euzinho, Iraldo Barbosa, não estou afirmando que esse procedimento funcione ou que não funcione, tá bom? Eu só quero trazer para vocês, para a gente debater, para vocês debaterem aqui embaixo o que vocês acham. E sobre esse debate que vai ter aqui embaixo nos comentários, pode ser que eu selecione uma das respostas de vocês e essa resposta venha virar vídeo aqui no canal. Então, simbora para a matéria. Estou aqui no meio da matéria e diz o seguinte, vamos lá, deixa eu procurar aqui. Segundo o cliente Ciro de Castro, escuta isso, pagar a fatura do cartão antes da data de vencimento reduz, olha só, o score de crédito. Ou seja, segundo o cliente que comentou, pessoal, vou deixar o link dessa matéria, vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram ler ela, ela é muito grande, eu não quero ler ela por inteiro, eu já comecei pela metade, existe aqui uma introdução muito grande, tá bom? Que fala sobre limites e tal, e aqui tem a opinião deste camarada que com certeza é cliente do Nubank e que tem o Nubank aí há um bom tempo, com certeza, tá bom? Ou então é alguém que não tinha o que fazer e foi falar alguma merda na internet. Eu só sei que chamou a atenção do Nubank e o Nubank se manifestou. Logo o Nubank, que não se manifesta acerca de nada, né? Eu já cansei de marcar o Nubank aqui em diversas postagens que eu coloco na comunidade, nos vídeos, e o Nubank nunca se manifestou. Ninguém do Nubank nunca se manifestou. Mas quando se diz respeito à índole, né, da instituição acerca daquilo que eles falam, né? Se alguém for contrário àquilo que o Nubank fala, aí sim, eles se manifestam. Quem sabe eles vão se manifestar aqui. Então, eu acredito que não tem vídeo na internet sobre isso e eu decidi falar sobre isso. O cliente aqui está dizendo que você que paga a fatura antecipada, que adianta a fatura, pagar a fatura do cartão antes da data de vencimento reduz o score de crédito, segundo o cliente. Não é eu, vou deixar aqui embaixo para você ler depois, caso você queira. Como parcelamento da fatura. Então, vamos lá. Desta forma, o pagamento antecipado teria um efeito contrário. E ao invés de ser considerado um bom pagador por quitar a fatura antes da data de vencimento, o cliente teria uma queda no score, o que consequentemente dificulta o aumento de limite. Entenderam, pessoal? Significa dizer que você que antecipa, que adianta as parcelas, né, faz com que o teu score ele caia.
ou seja, que ele caia. E com isso, o Nubank, que algumas pessoas afirmam que o Nubank olha muito score. Eu discordo que o Nubank olha score, porque o meu score é uma vergonha. Meu score é 334 esse mês, no mês que vem ele é 331, ele cai 3 pontos esse mês, no mês que vem ele aumenta mais 3 pontos e não sai disso, é toda a vida a mesma coisa. Mas a gente também não sabe como é que funciona essa instituição ou as instituições em si. A gente só sabe dizer, pessoas, que é complicada essa situação de banco. Ou seja, o que o cliente está tentando dizer é que se você antecipar, pagar suas faturas antecipadas, isso daí vai constar como um efeito totalmente contrário. Você está querendo mostrar para o banco que o banco pode sim confiar em você, porém você está fazendo uma coisa que está prejudicando o teu score. Será que isso é verdade? Será que isso é só uma conversa, um blá blá blá? Depois vocês dão uma conferida no texto que eu vou deixar aqui embaixo, na matéria, no link da matéria. E o Nubank, por sua vez, o Nubank, ele se manifestou e trouxe a público o que eles achavam dessa situação, né? Aí tem aqui, ó, o que o Nubank diz. Vamos lá, o que o Nubank diz. A dúvida do cliente foi respondida por um mentor da comunidade do Nubank. Ou seja, pessoal, este acontecido aconteceu lá na comunidade do Nubank. Community, né? Dá trabalho falar esse nome, né? Na comunidade do Nubank. E o Nubank se manifestou. Aliás, pessoal, se você é cliente do Nubank e você não participa da comunidade deles, vai lá, se inscreve lá, participa, não sei como é que é. De vez em quando eu dou uma entrada lá para dar uma olhada. E lá tem muitas coisas, muitas dicas muito importantes, muito massa, para que você venha ter aí aumento de limite. O próprio Nubank lá coloca algumas coisas que eu pessoalmente não levo nem conta, porque a instituição ela não vai falar nada contra ela mesma, mas a gente sabe que eles têm uma forma interna de pontuar cada pessoa, cada CPF. Então o Nubank, ele disparou, né? Segundo Julian Lopes, a informação não procede, portanto, o pagamento antecipado da fatura não atrapalha o cliente, segundo o Nubank, a conseguir um aumento de limite no cartão. Aí eu pergunto, e aquele monte de clientes que estão pagando as faturas antecipadas e que até hoje não conseguiram nenhum aumento? Será que realmente esse cliente está tão enganado, tão errado? Será que não existe uma pontinha sequer de verdade nisso que ele falou, né? Cabe a gente estar aí analisando. E eu fui aprovado agora no Nubank, um limite de R$200, muito pouco. Inclusive vou deixar um link aqui no card, caso você queira assistir o vídeo onde eu falo sobre isso. E eu vou estar testando e quem sabe daqui a uns 3 ou 4 meses eu vou ter um ponto, né, o meu ponto de vista acerca de como é que o Nubank ele faz para te dar aumento de limite ou não, tá bom? Então eles descartaram essa possibilidade, disseram que não, que está errado, que sim, o Nubank ele pontua as pessoas que pagam antecipado, que eles reconhecem as pessoas que pagam antecipado, que antecipam fatura e elas pontuam internamente. O mentor justificou que para o aumento de limite do roxinho, o sistema da fintech entende sim que você está adiantando uma fatura e isso vira histórico positivo. Ou seja, segundo o Nubank, pagar fatura antecipado, né, antecipar as faturas é uma conduta positiva diante da própria instituição. Mas aí você sabe que a instituição ela não vai falar nada contra ela mesma, né? Não vai, pessoal. Né? E a gente não pode levar isso também ao pé da letra. Né? Quem é que está certo nessa situação? Eu acredito que existe um certo tanto de verdade no que o cliente falou e também acredito que existe um certo tanto de verdade no que o Nubank falou. Porém, ambos estão aí tanto quanto equivocados, e principalmente o Nubank, né? Porque a gente vive na prática, boa parte de vocês vivem na prática, pagam antecipado há 5 meses e não conseguiram sequer um aumento de limite. Vamos lá. De acordo com Julian, o Nubank considera diversas combinações de dados no momento da análise, mas pode ser que essas informações conflitem com as do Serasa em relação ao adiantamento de faturas, o que pode explicar a redução de score do cliente. Ou seja, aqui o Nubank ele já confirma que sim, em alguns casos, o pagamento de fatura antecipado faz com que o score caia, mas tirou a culpa deles de cima do próprio Nubank. Eles tiraram a culpa deles e lançaram a culpa em cima do Serasa. Vocês entenderam como há um certo teor de verdade nisso que o cliente falou sobre o Nubank? Por isso é importante a gente estar antenado a todo tipo de informação, pessoal. Por quê? O Nubank, por sua vez, ele disse que na hora da análise, eles fazem a análise, mas
quando eles fazem análise e alguns dados que estão lá no Nubank, no banco de dados do Nubank, se conflitam com alguns dados que estão no Serasa, ou seja, divergem, são diferentes, acontece a queda no score. Ou seja, o Nubank tirou a responsabilidade dele e jogou para cima do Serasa. Ou seja, pode ser sim que ao antecipar a fatura, que pagar a fatura antecipada, que adiantar esse pagamento dessas faturas, vão fazer seu score cair. Por isso, eu quero te convidar a partir de hoje, você que é cliente do Nubank, que paga a fatura antecipada, prestar bastante atenção no seu score, tanto no Serasa, tanto no Boa Vista, quanto no SPC Brasil, para ver como é que ele vai se comportar a partir de hoje. Tá bom, pessoal? Então, é muito bom a gente ver essas opções, porque assim, a gente que trabalha com isso, a gente que tem esses cartões, inclusive eu tenho alguns inscritos aqui no canal que os caras são mestres já nessa questão de score, os caras são mestres nessa questão de banco digital, eles já conhecem, eles já sabem mais ou menos o macete das coisas, porque experiência torna tudo melhor, tudo fica mais gratificante com a experiência, pessoal. E a gente trabalha com isso aqui, lógico, a gente vai adquirindo experiência. Então, a gente viu que sim, em alguns casos, acontece do cara antecipar a fatura, pagar a fatura adiantado, e o score dele diminui, e na hora dele pedir o aumento de limite dentro da própria instituição, o Nubank vai fazer a análise, vai fazer a varredura no sistema, e segundo o Nubank, quando esse score cai, não é culpa do Nubank em si, mas do sistema de dados do Serasa, né, que eles consultam o Serasa, do Boa Vista ou do SPC Brasil. Então, pessoal, a gente tem que saber quem é que está errado, quem é que tem razão nesse aspecto, tá bom? Então, de todas as formas, uma coisa que eu tenho a dizer é que se o cliente paga antecipado, se o cliente paga diversas vezes, conforme eu pago minha fatura do Banco Santander pelo menos umas 5, 6 ou 7 vezes dentro de um mês, né? E nunca ganhei. E ganhei um aumento de limite apenas, e o meu score fica transitando entre 331 e 334. 331, 334. Eu acredito que esse cliente ele não está errado em si, não. Talvez não seja para todos, talvez não seja generalizando, mas uma parte sim de clientes que pagam antecipado, que antecipam faturas, o score dele cai, e isso, ao invés de ajudar, faz com que eles pontuem menos e assim não recebam o tão sonhado aumento de limite, tá bom? E você, o que você acha? Tua opinião é muito importante para mim, deixa aqui embaixo, comenta, deixa a tua opinião do que você acha sobre isso, lembrando que o link da matéria vai estar aqui embaixo, também vou deixar aqui embaixo links para você fazer pedido dos cartões MOBA do Banco Pan e também do cartão Melios do Banco Pan, também vai estar aqui, eles estão aprovando muita gente, desça aqui embaixo e faça a tua proposta, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau, fui, ó, beijão.